Bom dia, estamos iniciando a aula 7. Eu espero que todos estejam bem aí, não estejam sendo afetados aí pelo coronavírus e as famílias também. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver alguns dos tópicos que foram adiados das aulas passadas, para a gente dar os tópicos com mais calma, já que as aulas são à distância. E como essa aula está substituindo a aula que seria a prova 1, nós estamos dividindo a aula em duas partes. A primeira parte é a parte teórica, está numa gravação, nessa gravação, e a segunda numa parte mais prática dos exercícios, que vai ser dado pela Ana na gravação dela. Então, a cada aula teórica ela dá uma aula prática, nessa a gente está dividindo em dois. Tá? Hoje a gente vai ver alguns conceitos envolvidos em investimentos, custos, subsídios, tributação, e isso vai ajudar vocês também no projeto, assim como os comentários que fizemos sobre a primeira entrega aí do projeto de vocês. Então, recapitulando, aqui já estou com o calendário novo, né? Em amarelo estão as entregas aí que vocês vão ter que fazer. A gente, então, cancelou a prova 1, que seria hoje, a prova 2 e o projeto aumentaram de peso, e as entregas parciais também aumentaram um pouquinho de peso, tá? Então, a aula 7 a gente vai ver hoje coisas relativas aos custos, investimentos, falar um pouco sobre subsídios, tributação. Tudo isso a gente vai rever na parte 2 do curso, na análise de investimentos. Hoje eu vou focar mais nos conceitos e a Ana vai dar alguns exercícios específicos para detalhar esses conceitos, tá bom? Então, nas aulas anteriores, a gente veio iniciando aí com fluxo de caixa, mostrando o valor do dinheiro no tempo, como a gente atualiza esse valor de dinheiro no tempo, com juros simples, compostos e contínuos, e especificamos os juros compostos, que são aqueles que a gente vai usar daqui até o final do curso, que é o mais prático. Falamos de equivalência de capitais e taxas equivalentes, séries de pagamentos, e fizemos uma revisão do fluxo de caixa, porque no final toda a nossa análise de investimento vai cair sobre um fluxo de caixa, né? Esse fluxo de caixa vai ter todas as entradas e saídas, e hoje a gente vai começar a falar nisso, e depois, a partir da aula que vem, a gente vai especificar isso para alguns negócios. E falamos sobre alternativas de investimentos, e para algumas delas, a gente, além do fluxo de caixa, a gente calcula um fluxo de caixa incremental, que é basicamente um fluxo de caixa acumulado, em que a gente vai somando todas as entradas e saídas, e isso vai dar um valor final, que é o que a gente chama de valor presente líquido, trazendo tudo para o valor de hoje. Assim, a análise é feita com a data de hoje. Na taxa interna de retorno é outra alternativa de investimento, o payback é outro, o payback descontado é quando a gente calcula o tempo descontando os valores, e o retorno sobre investimento, ou benefício-custo, que a gente vê em alguns lugares, também foi dado. Então, são 4 alternativas de investimento. Existem outras, mas essas são as principais para a gente conseguir avaliar os projetos. Falamos de amortização, inflação, índice de preços e inflação, e a relação entre inflação e juros. Tá? Então, a amortização é um conceito importante porque ela envolve várias operações aí de empréstimos, e para a área de negócios isso é bastante importante. Então, a gente pode, por exemplo, não ter um dinheiro para um investimento ou pessoal ou do negócio que vocês estão fazendo, a gente vai financiar isso e pagar dessa forma, né? Então, uma máquina, por exemplo, para ser colocada em uma fábrica, pode ser feito isso, um imóvel, assim por diante, né? Então, a gente vai ter que pagar esse empréstimo, né? E isso é a forma de pagamento aí através dessa amortização. A gente vai usar os juros compostos sempre sobre o saldo devedor, né? Então, como a gente calcula o valor do dinheiro no tempo, a gente tem que trazer o dinheiro para o tempo presente. E aí a gente viu no conceito de amortização qual é o capital que a gente vai trazer para o valor presente. É sempre o saldo devedor. Então, se eu já paguei alguma coisa, ele não vai ser mais atualizado. Se eu ainda estou devendo isso, ele vai ser atualizado. Se no mês que vem ainda estou devendo, ele vai ser atualizado novamente e assim por diante, né? Então, a gente viu aí que essa amortização tem alguns custos, né? Tem encargos, despesas financeiras, custo de operação, e a amortização vai dar um retorno sobre a parte do capital emprestado. O que a gente falou de saldo devedor, definimos o saldo devedor ali, né? Acima, é o valor da dívida em cada período de capitalização.
falamos sobre a prestação, que é o valor que se paga, mais os encargos financeiros. E em alguns conceitos a gente pode ter alguma carência, que é eu posso financiar algo e começar a pagar só depois de um tempo, para que dê tempo de eu ter receitas suficientes para conseguir fazer o pagamento. Tá? E aí existem várias formas de amortização. Aqui estão as três principais, que é um sistema constante, é o SAC, onde eu pago a amortização constante, o sistema francês, que é o Price, onde eu pago as prestações constantes, e o sistema americano, que é o pagamento de juros e amortização, é feita lá no final. Né? A gente viu os três exemplos, eles estão aí na aula 5 e alguns exemplos que a Ana deu na aula 6. Depois a gente entrou com o conceito de inflação, e é bastante importante porque ao fazer a atualização do dinheiro no tempo, eu tenho que descontar a inflação. Né? Nem tudo que eu atualizo no tempo são juros, né? Eu preciso atualizar também a inflação. Então, a inflação ocorre porque eu tenho um aumento contínuo e generalizado dos preços de uma economia, e ele também influencia o valor do dinheiro no tempo. Então, a gente divide os juros em juros nominais e juros reais. Né? Os nominais são são os totais, compostos pela inflação, e os juros reais, e compondo toda a variação do valor no tempo. E aí, essa fórmula aqui dá a correção dos juros nominais para os juros reais, né? Então, descontando a inflação. Então, os juros nominais estão JN aqui, os juros reais são os JR, e o I é a inflação. Então, observem bem que os juros nominais não são os juros reais mais a inflação, né? Não são a soma das duas, a gente viu isso nos exemplos. Eu tenho que usar essa fórmula aqui para fazer a correção do juro nominal para o juro real. Por quê? Porque eu vou atualizar o dinheiro no tempo, ou seja, 1 mais uma porcentagem vezes 1 mais a porcentagem da inflação é que tem que compor o juro nominal. Então, é essa fórmula aqui que tem que ser usada. Cuidado sempre que JN não é JR mais I, e sim essa fórmula aqui que vocês vão ter que aplicar. Bom, falamos então sobre alguns indicadores de inflação, explicamos a Selic e o CDI, que são taxas muito utilizadas para comparação aí de investimentos e tal. Falamos de aplicações de fluxo de caixa para calcular o conceito de amortização, né? Voltamos, aí no final a gente juntou os dois conceitos e mostramos os principais indicadores de inflação. Por que a gente mostra isso? Porque cada segmento, cada setor tem uma inflação diferente e ela tem que ser calculada específica para aquilo. A gente tem uma inflação geral do país, aí, mas para alguns setores específicos a gente tem alguns indicadores específicos, por exemplo, da construção civil, né? E isso foi visto na aula passada, a gente vai usar alguns desses conceitos aí na parte 2 do curso. A gente vai começar hoje, então, a parte de investimentos, custos e tributação, subsídios. Eu vou falar aqui só sobre a parte teórica. Então, basicamente, esses são investimentos, são elementos que compõem o nosso fluxo de caixa. Tá? E vocês vão ver que na literatura os termos se confundem um pouquinho, né? O que é investimento, o que é custo, algumas coisas assim. Então, o que é despesa, o que é gasto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Na hora que estiver definindo os projetos, né? Definir sempre uma fonte de referência para a gente poder fazer isso de forma adequada. Então, eu vou definir aqui alguns conceitos para o nosso curso, né? Então, eu vou considerar a receita todo o elemento de fluxo de caixa positivo. Então, se é um fluxo de caixa onde entrou dinheiro na empresa ou no negócio, ele é positivo. Se ele saiu, ele é uma despesa, todos os elementos de fluxo de caixa negativo. Vocês podem ver que esse documento está um pouquinho diferente daquele que a Natália e o Pedro colocaram para vocês de consulta para fazer os projetos. Os dois vão ser aceitos aí, né, para os projetos, sem problema nenhum, tá? Mas aqui eu estou definindo um pouquinho mais específico, receita e despesa. E aí eu vou definir a diferença entre investimento e custo aqui, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, há diferentes definições dos termos investimento, custo, despesa, gasto na literatura e no meio empresarial. Vocês vão ver que isso não é muito constante. E muitas vezes até a distinção não é tão relevante, mas ela é muito importante quando a tributação é diferenciada para cada item. Por exemplo, alguns itens de
Custo, por exemplo, pode influenciar a tributação. E se é investimento ou custo, por exemplo, o investimento pode ser deduzido de alguma taxa específica, como no setor de petróleo, isso é existente. Muitas vezes a lei permite isso para que as empresas investam mais, né? Então, por isso que a definição às vezes é bastante importante, né? E um ponto importante aqui que muitas vezes a definição depende do foco da empresa. O que é investimento para uma empresa pode ser custo para outra. Eu vou dar alguns exemplos no final da aula. Isso é bastante comum porque, por exemplo, um automóvel, para quem vai dirigir Uber, é um investimento. Ele vai construir, ele vai comprar um automóvel para que esse automóvel seja usado na sua atividade fim. Para uma empresa grande, por exemplo, a frota de veículos para determinada tarefa, ela pode ser considerada um custo, porque ele vai ser composto ali do custo do dia a dia da empresa, tal, e não um investimento em si, porque ele não está diretamente ligado à produção da empresa, assim por diante. Então, cada empresa, cada tipo de negócio vai ter uma definição de investimento e custo. Certo? Em geral, a gente vê que empresas pequenas, familiares, por exemplo, a gente não distingue muito entre esses dois termos, porque eles não fazem uma contabilidade muito detalhada, embora isso seja sempre bom fazer para que a gente tenha as contas muito bem definidas, né? Em grandes empresas isso é bem mais claro, a contabilidade da empresa deixa bem claro que investimento é custo, né? Então a gente vai ver alguns exemplos. No nosso curso, como não é um curso de economia ou de contabilidade, a nossa preocupação aqui é mais apresentar a metodologia de análise de investimento e não da definição dos termos para o tipo de negócio. Então a gente vai para o negócio que vocês definirem no projeto de vocês aqui, vocês vão definir muito bem o que é investimento, a gente vai olhar, concordar ou não, e esses investimentos vão ter que ser pagos através do negócio. O custo é uma tarefa, é uma despesa do dia a dia, como a gente vai ver. Tá? Então vamos lá, item por item, vamos começar com receita. A receita é um fluxo de caixa positivo. Temos como receita direta e indireta, termos, né, como receita direta e indireta, pode influenciar a tributação. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui do que é a receita direta ou indireta, mas a receita direta é aquela que vem diretamente para a empresa que está produzindo. A indireta é quando ela percorre um caminho até chegar no produtor, ela não vem diretamente do consumidor para a empresa. Isso é muito importante para efeitos de direito e para efeitos de contabilidade, mas para a gente aqui isso não vai ser muito diferenciado. Sendo uma receita, ele vai entrar como fluxo de caixa positivo. Se algum dia vocês forem trabalhar com isso em mais detalhes, aí, uma empresa, realmente com a parte financeira da empresa, vocês vão ter que fazer a distinção entre essas duas aqui. Existem as receitas que a gente chama de operacionais e não operacionais. Então, a operacional é diretamente ligada ao foco do negócio. Por exemplo, se eu tenho um posto de gasolina, a venda de combustível é uma receita operacional, ou seja, ela entra diretamente no fluxo através do foco do negócio, ou seja, a venda de combustíveis. Mas no posto de gasolina, por exemplo, se eu colocar um outdoor e receber por isso, ela é uma receita não operacional, não está diretamente ligada ao foco do negócio, mas ela é uma receita. Então, é importante também diferenciar entre as duas, mas a princípio as duas são receitas. Para efeito do investimento, vale a soma das receitas, né? Então, cuidado apenas nos projetos para que no tipo de negócio de vocês a incidência dos impostos sobre as receitas seja feita corretamente. Então, a gente vai ter que detalhar um pouquinho isso, né? Como o nosso curso não é de direito, tal, talvez a gente vai até aceitar uma certa flexibilidade aí nessa definição, ou seja, numa receita tá ok, mas cuidado daqui para frente, né? No PED, né, que os projetos estão preparando, no projeto que o PED estão preparando, que é um campo de petróleo, há uma tributação diferenciada aí para itens de receita de venda do óleo, etc. Então, talvez fique mais claro para vocês. Aí, em breve, eles vão estar colocando esse projeto como exemplo. Tá? Vocês vão acompanhar um pouquinho melhor.
Bom, a receita é mais fácil, a despesa é mais complicado. Eu tenho despesas, eu tenho investimentos, eu tenho custos e algumas pessoas diferenciam também gastos, que são outros tipos de despesa. Né? Então vamos lá, vamos tentar definir um por um. Investimento, normalmente chamado como CAPEX, que é o Capital Expenditure, ou investimento em bens, né? Então, basicamente, ele é diferenciado porque ele vai ser colocado no negócio, a princípio, para a montagem do negócio, né? Ou para que o negócio seja reinventado, aí, ou seja, reestruturado. Mas ele é um capital inicial que vai ter que ser pago com os rendimentos, né? Receitas e despesas do dia a dia. Então, ele é aplicado com a expectativa de aumentar os lucros, tais como aquisição de máquinas, equipamentos, aumentos de produção, custo de capacitação voltados ao aumento de produtividade de funcionários, entre outros. Então, aquilo que você coloca na empresa com o objetivo direto de aumentar os seus lucros é considerado um investimento. Né? Então, são considerados aspectos econômicos aí de investimento, bem como se a disponibilidade de recursos próprios ou financiamento. Então, esse investimento pode vir de um recurso próprio da empresa, ela pode ter gerado um lucro e esse lucro ser reinvestido na empresa, ou ela pode querer fazer um financiamento para isso. Né? Então, ao fazer o financiamento, logicamente, ela vai pagar tudo aquilo que a gente viu lá no passado. Eu vou ter que pagar uma taxa de juros. E o meu negócio vai ter que render mais do que aquela taxa de juros, como a gente viu ali nos conceitos de VPL e assim por diante. Né? Então, esse é o investimento. Então, a gente vai ver depois na aula da Ana alguns exemplos sobre isso. No custos, que é chamado geralmente de OPEX, Operational Expenditure, ou custo operacional, são os gastos relativos à aquisição ou produção de mercadorias que podem ser atribuídos ao produto final, como, por exemplo, matéria-prima, mão de obra, gasto de fabricação, depreciação de máquinas, equipamentos, energia elétrica, manutenção, materiais, conservação, limpeza, assim por diante. Então, são aqueles custos do dia a dia que têm que ser deduzidos das receitas para que a gente consiga, no final de cada período de avaliação, conseguir calcular os lucros. Né? Então, eu vou investir um dinheiro e esse dinheiro vai gerar receitas e despesas, receitas e custos, e aí eu vou fazer o fluxo de caixa da empresa. Né? Existem outras despesas também, que são gastos que a empresa precisa para manter sua estrutura funcionando, mas que não contribuem diretamente para a geração de novos produtos. Por exemplo, o dinheiro que vai para a administração da empresa, que será gasto indiretamente, independente das vendas, assim por diante. Existem despesas fixas e despesas variáveis. As fixas são aquelas que não dependem do volume produzido. Por exemplo, o dinheiro do pessoal da administração, independente da empresa produzir ou não, ele vai ser pago. Então, é uma despesa fixa. O dinheiro com os vendedores, por exemplo, a comissão de venda é uma despesa variável, porque ela vai ser função do volume de vendas. Então, a gente calcula essas duas bem distintamente. Né? E é bem importante a gente diferenciar entre despesas. Assim como os custos também, eu posso considerar custos fixos e variáveis, tá bom? Então, basicamente, a gente vai, daqui até o final do curso, dividir em investimentos, CAPEX, custos, OPEX e outras despesas. Falar um pouquinho sobre o CAPEX, sobre o investimento. Ele é um investimento em bens, né? Ele é utilizado toda vez que é implantado um novo projeto de uma fábrica, um novo equipamento, uma reforma de equipamento. E o objetivo dele é devolver o equipamento às capacidades próximas nominais, ou seja, eu quero investir e ter um retorno desse investimento. Normalmente a gente entra aí com grandes paradas de manutenção, quando a gente tem empresas, por exemplo, né? Então ele pode ser um pouco confuso no que a gente considera investimento. Por exemplo, uma manutenção de uma máquina é um custo ou é um investimento? Né? Então, ele é um pouco confuso mesmo, né? Se é uma manutenção simples, em que eu vou simplesmente substituir uma peça para que aquela máquina continue operando, ele é um custo. Mas se eu vou substituir a máquina inteira, ou se eu vou fazer uma grande mudança na máquina para que eu tenha um aumento de produtividade e com esse aumento de produtividade eu gere um lucro adicional, aí ele é um investimento. Então,
O que vocês têm que pensar sempre para decidir se é um investimento ou lucro com essa mudança, eu estou simplesmente mantendo a minha produção ou eu estou querendo, com essa mudança, almejar um aumento de produtividade, de produção e de lucros, né? É isso que distingue entre o investimento e o custo. Então, o custo, aí pelo contrário, né, é o custo de operação e manutenção, que a gente chama de OPEX, é o montante utilizado para provisionar o custo para manter a empresa funcionando. No caso da manutenção, seria todo o valor de dispêndio com funcionários, manutenção e serviços. Funcionários entram salários, férias, treinamentos, alimentação específico. Manutenção entram, por exemplo, lubrificação, manutenção preventiva, manutenção corretiva, materiais que vão ser consumidos, tal. E serviços pode ser considerados todo mão de obra terceirizada e etc. Né? É todo o custo diário para que a empresa continue produzindo. Aqui também, às vezes, pode ficar meio confuso. Por exemplo, um grande programa de treinamento com o objetivo de aumentar a produtividade pode ser considerado um investimento em algumas situações. Mas um treinamento do dia a dia, em que o funcionário que entra vai ter que ser treinado para operar uma máquina e tal, é um custo, né? Então, por isso que, às vezes, tem alguma confusão entre custo e investimento. Então, de novo, eu volto àquele conceito. Se é uma coisa que simplesmente está sendo usada para que a máquina continue operando, para que a empresa continue operando, é um custo. Se ela objetiva um grande aumento de produção, produtividade, lucro, sim, a gente considera como investimento. Então, os custos são quantidades monetárias aí utilizadas para a produção, né, de serviços. É um gasto diretamente ligado ao produto, né, que a empresa está produzindo. E a gente, como a gente já disse, a gente tem os custos variáveis e custos fixos. Os variáveis são aqueles que dependem da produção, ou seja, matéria-prima, por exemplo, né? Custo de vendas, por exemplo, são custos variáveis, né? Então, se eu produzo mais, o custo vai aumentar. Eu vou gastar mais matéria-prima, vou precisar de mais pessoas, a comissão de vendas aumenta e assim por diante. E o custo fixo é aquele que independe da quantidade. Então, o aluguel da fábrica, por exemplo, ou o salário do pessoal administrativo, todos esses são considerados custos fixos. Então, aqui também pode ter alguma confusão entre os dois termos, mas basicamente a gente distingue entre os dois, saber se aumentar a produção, vai aumentar o custo ou não. Se ele aumentar, ele é um custo variável, se não, ele é um custo fixo. Então, como a gente viu aqui, eu coloquei esse slide específico sobre a definição aí dos termos, né? O que é investimento, o que é custo, receita, tal. A gente vê que tem uma grande mobilidade aí entre definições. Então, dá para concluir que não há uma definição clara de uma coisa ou outra e a confusão pode acontecer. Um gasto pode se transformar num investimento ou vice-versa, né? Em algumas situações específicas ou de empresa para empresa isso pode variar. E para que você saiba diferenciá-los, pense na finalidade do produto ou serviço que consumiu, né? Essa aqui é a básica que a gente vem falando nos slides anteriores e o impacto no seu orçamento. Mais importante do que definir, né, essas coisas é saber controlar, né? E é bem importante diferenciar os dois quando a tributação incide de forma diferente dessas coisas. Logicamente, a empresa sempre quer pagar menos impostos, então ela tenta jogar sempre aquilo, os seus gastos, suas despesas como investimentos, que em geral é benéfico em termos de tributação, né? Mas em termos de empresas grandes, isso é muito bem regulamentado, né? E toda a contabilidade da empresa tem que ser muito bem definida. Então, a definição, de novo, pode mudar de negócio para negócio, né, dependendo do foco principal de cada negócio, né? Então, aqui eu dei um exemplo, a despesa relativa a um carro para uma empresa que usa um carro diretamente no negócio, por exemplo, uma frota de táxis, ele pode ser considerado um investimento. E um custo ligado ao negócio, se o carro for usado nas vendas, né, seria um exemplo, ou ainda com outras despesas para empresas que não dependem do carro diretamente no produto final. Então, por exemplo, aí a frota de táxi, a compra de um carro é um investimento. Para uma empresa, uma grande empresa que vai comprar esse carro para o pessoal administrativo usar, ele é considerado um custo. E assim por diante, né? Então,
Vamos lá. Então fique atento, porque para o seu tipo de negócio tem que ser definido exatamente o que é despesa, o que é custo. E a gente, no nosso projeto, a gente vai ter que fazer um investimento para que esse investimento seja pago ao final dos anos aí do projeto que vocês estabeleceram. Aqui a gente vai falar um pouquinho só sobre tributação, não é nosso objetivo também um curso de economia, de contabilidade para a gente saber, mas lembrar que vocês, ao terem receitas, vocês vão ter que pagar impostos, né? Então, não é nosso objetivo aqui entender detalhes, principalmente porque no Brasil a tributação é bastante complexa, mas a gente vai ter que, no projeto de vocês, especificar para o tipo de negócio de vocês, achar a lei que se aplica exatamente e calcular os tributos, né? Então, uma receita vai gerar um lucro e às vezes eu vou pagar tributos sobre a receita, sobre o lucro, ou às vezes até sobre outros itens que não são diretamente ligados à receita. Por exemplo, um PVA dos carros, o IPTU, são todos os tributos que eu tenho que pagar e que tenho que contabilizar. Se o meu negócio tem um carro, eu tenho que pagar o IPVA. Se eu tenho um prédio, para que esse negócio funcione, eu tenho que pagar o IPTU. Então, são custos, impostos que eu vou pagar independente da produção. Então, existem impostos sobre receitas, impostos fixos, como a gente viu, impostos sobre itens de fluxo de caixa, e tem impostos federais, estaduais e municipais. E tem também subsídios, que a gente vai falar bem pouco aqui, mas em alguns casos a gente pode considerar que eu vou pagar menos impostos por alguns motivos específicos, por algum incentivo do governo em cima daquilo que eu estou produzindo, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, eu vou passar rapidamente pelo sistema tributário aqui nacional, não é nosso objetivo aqui, mas para tentar ajudar vocês aí na parte do projeto, né? Mas não é nosso objetivo entrar muito a fundo aqui. Se um dia vocês forem trabalhar com isso, logicamente vão ter que estudar bem a fundo isso ou ter uma empresa específica de contabilidade para fazer o cálculo dos tributos, né? O sistema tributário nacional, então, é dos mais complexos do mundo. Tem em países que a tributação é muito simples, é uma porcentagem sobre aquilo que se vendeu, né? Mas aqui no Brasil a estrutura é bem complicada e o Brasil é conhecido por uma carga tributária alta e complexa, né? Então é um desafio para os profissionais de contabilidade e para quem não é da área de contabilidade, como nós aqui, e queremos simplesmente fazer um cálculo para saber se aquele empreendimento vai ser bem sucedido ou não, se torna um desafio. Então, muitas vezes, para o engenheiro que está fazendo o cálculo econômico, eu até simplifico um pouco a parte tributária, né? Por exemplo, no projeto de petróleo que a gente está vendo, a tributação é muito complexa, né? O que a gente às vezes faz para avaliar um projeto da área de petróleo, o engenheiro que está avaliando isso, calcular uma média de tributação para os campos brasileiros e tal, e usar essa média como uma tributação de certa forma mais simples. Logicamente, depois que esse petróleo vai ser produzido, que a empresa produz, isso vai ter que ir para o setor financeiro e contábil da empresa para que sejam calculados e pagos os impostos de maneira correta. Mas para efeito de análise de investimentos, muitas vezes a gente simplifica o tributário, justamente por a gente ter um sistema tributário muito complexo. O recolhimento de tributos e essas coisas a gente vai também não falar muito, eu deixei alguns textos aqui para vocês lerem, mas o objetivo aqui nosso é mais simplificar um pouco essa análise, né? Como a gente já disse, tem tributos federais, estaduais, municipais e as leis são bastante complexas. E um item importante é que a tributação muda com o tempo. Então, isso vai entrar um pouco na análise de incertezas de vocês aí, que a gente vai ver nas últimas aulas, que tem que entrar no projeto. Por exemplo, o que está acontecendo agora, essa crise do Covid-19, muitas empresas, o governo mudou a tributação temporariamente para empresas que querem produzir certos itens benéficos aí ao tratamento do Covid. Então, eu vou ter que incluir isso no meu cálculo. Existem reformas tributárias que de tempos em tempos são feitas nos países, no Brasil especificamente, está se falando bastante sobre reforma tributária, e isso tem que ser considerado, né? Para a gente, mais no foco aqui da empresa, eu estou mais preocupado em quanto eu vou pagar de tributos em cima daquilo que eu vou produzir e gerar receita em cima daquilo, né? É isso que a gente vai ter que ver para cada projeto aí de você. Então, quais são os tributos principais que a gente tem que considerar? No mínimo esses tem que ter aí no negócio de vocês. O imposto,
né? O imposto, então, poderá ser utilizado em qualquer área, desde que haja legislação constituindo, como exemplo, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, e cada estado tem o seu ICMS com suas regras específicas, né? Por exemplo, também o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, são impostos, né, que o financiador, esses impostos, na verdade, são sempre calculados pelo governo, né, e usados pelos serviços públicos, né? Além dos impostos, eu tenho contribuições sociais, contribuições que têm destinação definida na legislação. E, é uma fonte de renda do Estado, né? É uma das principais fontes de renda do Estado, e como exemplos desse a gente tem o PIS, né, que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, que é uma contribuição para o financiamento de Seguridade Social, que são impostos destinados para... São contribuições, né, na verdade não são impostos, mas destinados para finalidades específicas. A gente também tem taxas, que compõem grande parte da arrecadação dos estados, né, visto que são pagas quando o contribuinte utiliza um serviço público. A destinação, assim como de contribuição, também é pré-fixada, né? São pagas na emissão do documento e tal. Então, se eu vou tirar um certificado ou certidão de nascimento, eu vou pagar uma taxa e assim por diante. Existem várias taxas para vários serviços aí que a gente faz, né? E isso tem que ser considerado também na coisa. Em alguns negócios, essas taxas são irrelevantes, são pequenas, e a gente vai até acomodar essas pequenas taxas dentro de um grande imposto. Para outros negócios, essas taxas podem ser bastante significativas se elas estiverem associadas ao produto fim, né, do negócio que a gente está fazendo. Existem também tributações que a gente paga como contribuições de melhoria. Por exemplo, eu vou pagar o custeio de obras públicas, por exemplo, asfaltar a rua que vai até a minha negócio, pagar uma taxa de lixo, uma coisa desse tipo. Existem taxas, contribuições. Então, existem várias vezes que a gente vai melhorar um serviço público e as empresas são cobradas por isso. Empresas e pessoas físicas, mas no caso aqui a gente está falando de negócio, né? E existem também empréstimos compulsórios, que são menos comuns, mas que também acontece, que é um tributo de competência da União, e como o nome sugere, ele é uma contribuição que é dada para a União e depois é devolvida, mas nisso a gente tem que fazer os cálculos para saber, porque como o dinheiro tem valor no tempo, a gente tem que incluir esses cálculos também nos nossos negócios. Então, tem vários tipos aí, né? Impostos, contribuições, taxas, melhoria, e a gente vai ter que ver para cada negócio de vocês aí, cada projeto, e nos exemplos aqui a gente vai ver alguns exemplos de como a gente paga essas taxas. Bom, como é que é feita a tributação federal aqui no caso, né? Eu tenho basicamente alguns sistemas de tributação. Eu tenho, por exemplo, o tributo simples nacional, que é destinado a pequenas e médias empresas e que tenham aí faturamento até um determinado valor, que atualmente é 4.800.000 por ano. Então, se a empresa arrecadar menos do que isso no ano, ela pode pagar o simples. A vantagem do simples é que, como o nome diz, ele é simplificado, ele une vários impostos num imposto só, ele é mais simples de fazer e, em geral, ele é menor do que as outras empresas. Para empresas grandes, então eu imagino que os negócios que vocês estão tentando montar vão se caracterizar aí pelo simples. Talvez até para os projetos a gente possa simplificar a parte de vocês e adotar, mesmo que o negócio passe um pouco desses 4.800.000 por ano, a gente pode simplificar e assumir que a gente vai usar o simples, porque daí é bem mais fácil de calcular para vocês, né? Se não for pelo simples, existem duas formas, né? Lucro presumido e lucro real, que aí começa a aumentar a complexidade. A gente vai ver um pouquinho desses detalhes a mais aí na parte de contabilidade, lá no final do curso, lá no final da parte 2 aí do curso. Mas aí, dependendo do faturamento da empresa, ela pode cair na faixa do lucro presumido ou do lucro real, né? Então, tem algumas diferenças aqui básicas, né? O lucro presumido, a forma de tributação não é unificada, e a gente
tem o imposto de renda sobre pessoa jurídica, que a gente vai pagar, e o contribuição social sobre o lucro líquido, com base num lucro estimado, né? Então, eu vou ter uma estimativa de lucro e vou pagar em cima dessa estimativa de lucro. Depois eu faço as correções no cálculo do imposto de renda, né? Além disso, o regime de apuração do PIS e do COFINS deve ser pela sistemática da cumulatividade, ou seja, sem possibilidade de apuração de créditos. Isso daí é um tema que a gente não vai entrar em detalhes também, mas como os negócios normalmente têm uma cadeia de negócios, né? Eu não tenho sempre um consumidor comprando diretamente um produto de uma empresa só. Essa empresa vai ter subprodutos de outras empresas. Então, de um negócio para outro, quando eu tenho vendas, eu preciso saber se essas vendas vão se acumulando ou não. Então, no lucro presumido, a sistemática da acumulatividade é diferente aí do lucro real. E eu tenho IPIs ainda, que são aplicados sobre produtos industrializados, e aí eu tenho faixas aí de IPIs, tabelas, tal, que cada tipo de negócio tem um IPI diferenciado. E aí eu tenho o lucro real, que enquadram empresas específicas que possuem faturamento acima de um determinado valor, hoje 78 milhões, eles se enquadram nesse regime. Então, empresas realmente grandes acabam pagando sobre o lucro real. E aí o cálculo é bastante complexo. Eu vou pagar também o imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, só que aqui é com base no lucro efetivo. Eu vou ter uma contabilidade detalhada, eu vou realmente calcular o lucro e eu vou pagar em cima do lucro. E aí eu vou deduzir despesas operacionais. Por isso que é importante, em alguns casos, deduzir. Algumas despesas são passíveis de dedução e outras despesas não. Por isso que é bem importante, para cada tipo de negócio, especificar o tipo de despesa que a gente tem. E o PIS e COFINS são calculados no regime de não cumulatividade, permitindo que a apuração de crédito, né? Então, de um negócio para outro, eu vou apurando o crédito e eu vou pagar o PIS e COFINS só sobre a diferença daquilo que não foi pago na cadeia de negócios montada, né? Para a gente aqui não vai fazer muita diferença, porque provavelmente o negócio de vocês vão estar aí caracterizado pelo Simples Nacional, mas assim, a diferença entre as duas, basicamente, empresas médias, aí, grandes e muito grandes, né? A contabilidade é bem mais complexa, mas os impostos são os mesmos: o imposto de renda, o CSLL, o PIS, o COFINS e o IPI, tá? Se por acaso o negócio de vocês estiver enquadrado em um desses, a gente pode falar um pouco mais sobre isso na aula de contabilidade, mas para efeito do projeto, eu acho que a gente pode fazer a simplificação de vocês estarem sempre caindo em cima do simples. Bom, fora isso, fora o simples, né, que eu pago devido à natureza do negócio mesmo, eu tenho outros impostos vários aí que eu tenho que pagar, que vocês têm que tomar cuidado de incluir, né? A gente não pode esquecer disso quando a gente faz análise de investimento, porque são vários impostos que, em geral, pode até não afetar muito o negócio, mas eles podem distinguir entre o negócio que está dando lucro ou prejuízo, né? Existem estaduais e municipais. O principal do estadual é o ICMS, e ele é parecido com o IPI, mas ele varia de estado para estado. Então, cada secretaria de fazenda do estado tem uma alíquota específica para o estado e diferenciada para o produto ou serviço, né? Então, é bem importante que vocês consultem. Se o negócio de vocês vai ser em São Paulo, vocês têm que negociar, verificar a tabela quanto vocês pagam de ICMS para o negócio de vocês, né? Existem impostos municipais, que é imposto de serviço. O principal é o ISS, que é imposto de serviço de qualquer natureza. Então, qualquer prestação de serviço ele se enquadra nisso. Então, vocês vão ter que ver a cidade onde vocês vão estar montando o negócio, e se tiverem prestação de serviço, vão pagar o ISS em cima desse serviço. Existem outros, como o IPTU, que é o imposto que a gente paga como pessoa física também, de imóveis e tal. A empresa tem que pagar da mesma forma, né? E existem vários encargos. Também a parte de encargos é muito complexa no Brasil, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui. Para efeitos de encargos, a gente tem o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, tem o Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço, que é o FGTS, o PIS/PASEP, tem um grau de incidência e capacidade laborativa decorrente de riscos ambientais de trabalho, que é o GILRATS,
tem o salário de educação, tem contribuição do Sistema S, etc. São muitos encargos aí. Para efeito dos nossos projetos, a gente vai considerar uma simplificação desses encargos. Então, eu vou pegar o salário envolvido no pessoal que vocês vão pagar aí, a gente vai colocar uma porcentagem em cima desse salário para pagar todos esses encargos. Em geral, a gente fixa aí na ordem de 70% a 80%. Para o curso aqui, a gente pode fixar em 80%. Ou seja, se eu vou contratar um profissional pagando R$ 10.000 por mês, eu vou considerar que eu vou pagar o salário dele mais 80% de encargos. Então, 1,8 vezes o salário, 18 mil por mês. E esses encargos pagam todos os encargos, férias, 13º, INSS, fundo de garantia e outros benefícios aí que a empresa tem. A menos que a empresa de vocês queira dar algum benefício adicional para os funcionários. E tem outros aí, IPVA e outros aí, não é nosso objetivo aqui entrar muito em detalhe nisso. O IPVA, por exemplo, pode ser muito pouco significativo para uma empresa grande, mas para uma empresa muito pequena que vai operar um carro, um Uber, um táxi, o IPVA pode ser significativo. Então, para efeito de tributação do nosso curso aqui, vamos ver apenas a forma resumida para cada tipo de projeto. Os projetos, em geral, serão pequenos negócios, tributação mais simples, então a gente vai tentar se enquadrar no Simples Nacional, e vamos enquadrar especialmente para o estado de São Paulo aqui. E no futuro profissional de vocês é importante considerar custos e incertezas devido a constantes mudanças de tributos no Brasil. Para efeito dos encargos, a gente pode considerar 80% aí sobre a folha salarial. É um cálculo bastante aproximado, mas serve aí para a gente fazer as coisas. Tá bom? Bom, por último, a gente vai falar rapidamente de subsídios, né? Subsídio é toda forma de concessão geralmente feita pelo governo para determinadas atividades ou indústrias, né? Qual que é o objetivo desse subsídio? São concessões que o governo faz para que a empresa pague menos impostos e é como se fosse um apoio monetário, né? Visando fomentar um determinado desenvolvimento. Por exemplo, se a indústria quer fomentar o desenvolvimento da indústria de informática, por exemplo, ela pode conceder uma diminuição de imposto para a indústria de informática, por exemplo. Um governo que quer trazer para o seu estado um ramo de atividade, por exemplo, de automobilístico, ele pode diminuir o ICMS para aquele estado, para a indústria automobilística e assim por diante, né? Então, em geral, esse subsídio acontece aí por meio de isenção ou redução de taxa ou imposto durante um determinado período até que se atinja objetivos específicos. Então, esse exemplo do estado que eu dei, o Estado pode falar, a empresa não paga o ICMS por 5 anos ou por 10 anos. Então, isso ajuda a empresa a se estabelecer no local, né? O objetivo do governo é trazer a indústria que vai gerar empregos e assim por diante para o governo específico. E, em geral, esses tipos de subsídios são bem complexos, porque se é entre estados, ele pode causar uma guerra fiscal, que vocês já devem ter ouvido falar. Por exemplo, um governo tentando tirar empresas de um estado, né, tentando tirar de outro estado. E acontece também entre países, existem toda uma parte de regulamentação do mundo aí para que os governos não concedam subsídios, tornando o negócio fácil de se exportar e aí com custo baixo, prejudicando a indústria em outros países, assim por diante, né? Então a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas esses têm que ser considerados. Mas logicamente para o negócio de vocês, se for algum negócio em que incide subsídios, vocês vão incluir isso também na taxação. Então, aqui podem ocorrer subsídios em determinadas concessões, né, desde que benefícios da não tributação possam trazer benefícios para a economia como um todo, né? Esse é o foco dos subsídios. Então, para o nosso curso aqui, o foco então importante é a engenharia econômica, né? Não é um curso de contabilidade ou de economia, então a gente vai se preocupar somente com análise de investimento. Nosso objetivo é aprender a fazer análise de benefícios de determinados investimentos, portanto a gente vai considerar investimentos nos projetos, o capital que será empregado para o negócio, para que o negócio se viabilize, e a gente vai tentar calcular o retorno sobre esse investimento no final. Para isso, o negócio vai gerar um fluxo de caixa positivo, que são as receitas, negativo, que são as despesas. Essas despesas vão ser distribuídas entre investimentos e custos. E
E a gente pode ter reinvestimentos adicionais ao longo da vida útil de um projeto. Não sei se no projeto de vocês pode acontecer, mas a gente pode ter os reinvestimentos, né? No caso de vários tipos de negócio, onde a gente tem que reinvestir para que o negócio continue existindo, tá bom? Então essas são as simplificações. Então vou fechar aqui com o slide com um exemplo bem simples, que o exemplo a Ana que vai dar para vocês. Pegar um exemplo de um estacionamento, por exemplo. O que a gente consideraria um investimento? A compra de um terreno para que esse estacionamento funcione, por exemplo, né? Como alternativa, lógico que eu posso querer alugar esse terreno para operar o estacionamento, né? Então, isso pode ser considerado um custo. Então, não tenho esse investimento inicial na compra do terreno. Logicamente, ao fazer a análise do investimento, se comprar o terreno, eu tenho um patrimônio. Ao alugar um terreno, eu não vou ter esse patrimônio. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mesmo se eu tiver o capital, eu posso investir esse capital no banco, ter um lucro desse patrimônio e alugar o terreno. Alugar o terreno tem uns riscos inerentes ao processo, que eu posso ter que devolver esse terreno e não operar mais estacionamento no local, assim por diante. Então tem várias vantagens e desvantagens, mas aqui a gente só está tentando diferenciar um investimento, que seria a compra de um terreno, de um custo, que seria o aluguel do terreno, por exemplo, né? Por exemplo, como investimento também eu posso considerar todas as obras e edificações para viabilizar o negócio, né? A parte de obras aí que eu vou ter que fazer para que os carros possam estacionar ali com segurança. Então, esse é todo um investimento que eu vou fazer. Então, se esse fosse o nosso projeto, por exemplo, eu teria que ver quanto custa fazer isso no local específico que eu escolhi para montar esse estacionamento. Aí eu vou ter que fazer uma previsão de custos, por exemplo, e aí entra em custos toda a mão de obra, manutenção, limpeza, seguro, energia, tributos que eu vou pagar em cima disso, IPTU e assim por diante, né? Eu vou ter que levantar todos os custos envolvidos, aí uma margem de segurança, e eu vou levantar todas as receitas, que é a parte talvez mais difícil aí, que eu tenho que prever quantos carros vão entrar. Eu vou ter receitas operacionais, que são as principais, né? Por exemplo, no estacionamento dos veículos, e vou ter as não operacionais, aí que eu posso colocar um outdoor, ter um aluguel desse outdoor, posso vender produtos, posso ter lavagem de carros e assim por diante. Esse aqui é mais para dar um exemplo de receitas operacionais e não operacionais. Tá bom? Então aqui eu passo a palavra aí para a Ana, que vai dar os exemplos para vocês aí na segunda parte da aula, tá bom? Boas semanas aí para vocês.